E aí pessoal, mais uma vez o professor Rafael Kaique, bem-vindos ao meu canal, curta esse vídeo, compartilha com seus amigos concurseiros e se você não for inscrito, se inscreva para receber todos os conteúdos exclusivos. Mais uma aula especial para a redação do concurso PM Santa Catarina e é um concurso que oferta um número significativo de vagas, correção também das redações. Além disso, o salário é atrativo. Por isso, a redação é a etapa decisiva desse concurso. Ela vai, com certeza, definir aqueles que estarão aprovados. Então, se prepara para a redação com as melhores técnicas possíveis. Aprenda, de fato, a produzir um texto. E a primeira orientação, já fiz isso no vídeo anterior, faço novamente aqui, é em relação ao uso de modelos. A banca irá avaliar na redação PM Santa Catarina, o INCAB, a originalidade do seu texto. Então você que fica aí utilizando modelos da internet, aqueles esqueletos, redações prontas e tenta colocar esses modelos em todos os temas, em todos os contextos, muito cuidado, porque nem tudo pode ser colocado dentro de uma mesma caixinha. Inclusive, eu nessa aula produzir um tema impactante, um tema que pode ser cobrado dentro da área de segurança pública. Esse tema eu elaborei para o meu curso que começa hoje no período noturno. Os meus participantes vão receber simulações de temas que podem cair na redação, no modelo como vai aparecer na redação. Além disso, eu vou produzir os principais temas, eu vou elaborar os principais temas para que os meus participantes possam ter uma base de como eles devem produzir os seus textos. E para a produção do texto, eu utilizo várias técnicas argumentativas diferentes, vários modelos de introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, eu não coloco apenas um modelo para vários temas. Eu, na verdade, diversifico uma possibilidade de abordagem. Está dentro de um contexto. A redação ela deve ser produzida dentro de um contexto. Ela tem que caber dentro daquele assunto e caber dentro da discussão que você está propondo. Então é isso. Vamos agora entrar para essa produção, a polícia comunitária no Brasil. Imagina se esse tema aparece lá na prova de redação. Vejam que eu simulei conforme o perfil de uma redação do tipo dissertativa, argumentativa, onde você vai defender um posicionamento, apresentar uma ideia. Essas ideias precisam fazer sentido, tanto que lá na produção do meu texto vocês vão ver que há uma correlação. Há uma progressão textual, eu vou desenvolvendo o meu raciocínio a partir de fatos, opiniões e também aspectos da realidade. Isso tem que aparecer na sua produção de texto. Reforço novamente, muito cuidado com o uso de modelos. A gente não pode colocar toda a realidade dentro de um modelo. O modelo ele serve apenas como um exemplo para determinada situação. Por exemplo, nós temos aqui nessa temática a polícia cidadã ou a polícia comunitária no Brasil, certo? Eu não posso iniciar o meu texto colocando é notório que a polícia cidadã é um modelo de policiamento. Não é notório. Ainda é um assunto que não tem tanta discussão em relação a outros assuntos. A polícia comunitária, a polícia cidadã, ela é recente no Brasil. Ela começou a ser implantada de fato a partir da Constituição Federal, tanto que a Constituição Federal ela tem aí como principal característica uma Constituição que é cidadã. E aí é implantado também esse modelo de polícia, é colocado em prática essa filosofia. Eu não posso colocar então, é de conhecimento geral que a polícia comunitária, sabe-se que a polícia comunitária. Não, eu tenho que entender o contexto do meu tema, o contexto dos textos motivadores que foram colocados aqui na proposta, o que a banca está pedindo. Só assim eu decido qual é a melhor forma para iniciar o meu texto, qual é a melhor forma para a introdução, o que eu vou apresentar na introdução, o que eu vou desenvolver nos próximos parágrafos, como também na proposta de intervenção, que é a minha conclusão. No meu curso, os meus participantes recebem uma variedade de temas, recebem uma variedade de formas para começar a introdução, o desenvolvimento, como também a conclusão. Eu faço essas análises a partir daquele tema, daquela situação específica. Esse é o diferencial para que você tenha uma nota
elevada em relação às outras avaliações. Vejam lá, o primeiro texto motivador ele foi retirado de um artigo de opinião. Boa parte das informações colocadas aqui nessa parte da redação, elas são oriundas de textos retirados de notícias, artigos de opinião, editoriais, dados estatísticos. Temos lá, dentro de um país em que se vive uma Constituição Cidadã. Olha, já temos o primeiro elemento que vai nortear a nossa produção. O que a banca está colocando como proposta? Abordar a polícia comunitária tendo como principal base a Constituição de 1988. Isso tem que aparecer no seu texto. Eu sempre falo para os meus alunos e as minhas alunas dos meus cursos utilizar essas ideias principais, ou a gente também chama de palavras-chave que estão nos textos motivadores, para compor a sua produção. Nesse caso, nós já temos aqui a Constituição Federal. A sociedade clama por uma verdadeira aplicação dos direitos, ou seja, há o direito à segurança pública, isso é constitucional, é dever do Estado promover a segurança pública. Mas na prática isso não é efetivado plenamente, ainda temos muitas falhas. Aparece a figura da polícia cidadã para cumprir o seu mistério. Mais uma indicação. Se nós temos então um direito constitucional que é a segurança pública, a polícia cidadã é um meio, é uma possibilidade para que o direito à segurança pública seja de fato alcançado pelas pessoas. Continuando aqui, a gente está fazendo a interpretação do texto. Bom que você já vai ter até essa orientação como entender os textos motivadores, o que tem que ser produzido. Continuando aqui a leitura, para cumprir o seu papel institucional, passando a transpor verdadeiras barreiras, e essas barreiras aqui elas são barreiras que vão desde a burocracia, a questão aí da administração pública, até a falta de estrutura nas polícias para alcançar o seu objetivo. A Constituição Federal de 1988 recebeu essa nomenclatura carinhosa de Constituição Cidadã pelo fato de primar pelos direitos fundamentais e sociais alicerçados na cidadania e na dignidade da pessoa humana, e visando possibilitar condições sociais, culturais, econômicas e políticas aptas a assegurar a efetividade dos direitos humanos. O nosso próximo texto motivador ele foi retirado de uma cartilha, de um manual do Ministério Público Federal. Inclusive, os meus alunos terão acesso a esses materiais para que eles possam ter um repertório de informações e compor o seu texto. Nesse caso, o fragmento ele foi retirado da cartilha, do manual, para a implantação da Polícia Cidadã. Essa cartilha foi elaborada pelo Ministério Público Federal. Em uma parte da cartilha, nós temos essa indicação. Os policiais militares têm como principal função impedir que os crimes ocorram. Devem preservar a ordem pública das comunidades. Outra indicação de polícia cidadã que tem que aparecer no texto, comunidades. Eles devem garantir a ordem pública nas comunidades. Atuam na prevenção de crimes e conflitos. Algo que é muito característico do trabalho policial no cotidiano são os conflitos que ocorrem nos bairros. Então, uma das principais frentes de atuação da polícia comunitária, ou também da polícia cidadã, é justamente resolver essas situações. Em regra, trabalham de farda. Vejam que esse segundo texto ele é bastante curto. O primeiro é um parágrafo que possui mais informações, sobretudo informações jurídicas, e aqui mesmo orientações em relação ao trabalho do policial militar. Mesmo sendo textos objetivos, nós já temos uma indicação do que deve ser produzido, nós já temos uma orientação. E nessa situação hipotética, nessa simulação do que pode ser uma redação no concurso PM Santa Catarina, aqui a frase temática, o que a banca está solicitando, o que tem que aparecer na sua produção. Aproveito para diferenciar tema de título. Tema é o assunto colocado pela banca, o que você tem que se basear na produção. Título, a gente vai chegar agora no título aqui embaixo, esse é o tema, o papel da polícia comunitária no Brasil, é o enfoque dentro desse assunto que você vai dar no seu texto. Aqui, o meu título, a importância da polícia cidadã. Vejam que eu estou associado ao tema, polícia comunitária ou polícia cidadã, os termos possuem o mesmo sentido, e vou dar um enfoque para a importância dessa polícia. Por que é importante ser implantado esse modelo de polícia no Brasil?
Vamos agora ao desenvolvimento. Primeiro, a nossa introdução, que é a primeira parte do texto dissertativo argumentativo. Após colocar o título, nesse caso já coloquei o título de imediato porque eu já tinha bem definido o que eu ia produzir dentro do tema. Caso você não tenha de imediato o título, não tenha uma ideia do que vai ser o seu título, deixe para colocar o título no final. Depois você faz uma leitura do seu texto e aí vai vir na sua cabeça uma ideia, um título, você coloca lá. Lembrem-se que o título para a redação do concurso PM Santa Catarina é obrigatório. Esse elemento tem que aparecer no seu texto. Começando aqui o parágrafo de introdução, um parágrafo muito objetivo. Eu já fui direto ao assunto, não trouxe aqui informação desnecessária. Coloquei de forma muito breve tanto o tema, o que foi solicitado, como também o enfoque que eu vou dar na minha produção. Esse é o papel do seu parágrafo de introdução. É você retomar as ideias do tema e já delimitar de forma muito direta o que vai aparecer no seu texto. Na atualidade, e aqui volto àquela discussão dos modelos de introdução, vejam que nesse caso é possível empregar a atualidade a essa situação, porque de fato é uma problemática atual, é uma necessidade atual. Então não cabe eu colocar aqui, por exemplo, é notório que, é de conhecimento geral que, porque nem todos sabem desse assunto, sabem da importância da Polícia Cidadã, conhecem o trabalho da Polícia Cidadã. Já quando eu coloco na atualidade, ou atualmente, ou na contemporaneidade, eu já estou colocando que, de forma geral, é uma possibilidade para as problemáticas que nós vivemos na sociedade hoje. A adoção de estratégias junto à população, aqui eu já estou colocando, retomando o que é a polícia comunitária, a polícia cidadã junto à população, configura como um dos principais desafios da polícia militar no Brasil. Polícia militar, nesse caso, eu coloquei em letras maiúsculas porque trata-se de uma instituição, por isso coloque sempre letras maiúsculas. Vejam que foi apenas um período muito curto, já coloquei aqui que é um problema, que é um desafio que tem que ser implantado por conta aí da dinâmica, as estratégias que são colocadas junto à população quando há a polícia comunitária. E aqui eu já vou colocar a minha problemática, o que eu vou defender aqui, meu posicionamento, que é justamente falar sobre a importância do que ela contribui, uma possibilidade para a efetivação dessa demanda. Que demanda? Eu estou retomando uma ideia anterior. A demanda é justamente a adoção de estratégias junto à população. É a implantação da polícia comunitária em todo o território nacional. Por que eu coloquei isso, em todo o território nacional? Porque a polícia comunitária ela já existe. Ela já existe em várias polícias militares do Brasil. Só que nós não temos a polícia comunitária implantada em todos os estados. Então, o desafio é implantar esse modelo de polícia em todo o território nacional, pois ela possibilita maior aproximação da corporação com as comunidades locais. Primeiro argumento meu foi esse. Ela possibilita maior aproximação da corporação com as comunidades locais. Primeira ideia que vai sustentar o meu posicionamento, você tem que trazer isso aqui na introdução. E o segundo é esse aqui. Além de minimizar, não vai solucionar, não vai acabar 100%. A gente ainda tem aí a possibilidade de casos remotos, mas ela já contribui para minimizar, para diminuir problemáticas relacionadas às ocorrências que são registradas, nesse caso, registradas nessas comunidades locais. O que deve aparecer agora nos meus parágrafos de desenvolvimento? O que eu coloquei na introdução, eu tenho que desenvolver de forma mais ampliada esse posicionamento, esses dois posicionamentos. Tenho que retomar então a ideia de que há essa aproximação com as comunidades e também ela contribui para minimizar, reduzir as ocorrências registradas. Coloquei aqui nessa redação 3 parágrafos de desenvolvimento. Houve a necessidade de ter 3 parágrafos de desenvolvimento, um de introdução, tem aproximadamente aqui 5 linhas na introdução. Vejam que os meus parágrafos possuem aí também um tamanho bastante harmônico, isso aqui contribui muito para a estética do texto, vejam. Temos aí uma harmonia em relação à quantidade de linhas, é muito objetivo também. E por último, meu parágrafo de conclusão, onde eu trago aqui uma medida, uma intervenção que deve ser colocada.
Essa redação aqui ocupou 28 linhas, contando com a linha do título. Então, eu não extrapolei minhas 30 linhas. O ideal, eu sempre oriento os meus alunos, é produzir mais que 20 linhas, mais que o mínimo. Isso demonstra que você de fato sabe sobre aquele assunto. Começo aqui citando a Constituição. Lembrem-se que lá no meu texto motivador foi utilizado como principal pressuposto da polícia comunitária a própria Constituição Federal. Então eu retomo essa ideia do meu texto motivador. Eu não estou copiando de forma literal, eu sempre coloco isso, não copie de forma literal informações do texto motivador. Utilize ele ao seu favor, utilize as informações que vão contribuir para o seu argumento. E foi o que eu fiz aqui, eu retomei. A Constituição Federal de 1988 apresenta os princípios para uma polícia, coloquei em maiúsculo porque eu estou me referindo à instituição, que é voltada para o povo, para efetivamente proteger o povo e para ser guardiã das leis penais e da sociedade, com o intuito principal de manter a ordem estabelecida pelo Estado democrático de direito. É um dos pilares da nossa Constituição, o Estado democrático de direito, onde o cidadão tem os seus direitos e os seus deveres. Um dos direitos é a segurança pública. Continuando aqui, então eu começo falando sobre a Constituição. Qual que é a relação da Constituição com essa polícia comunitária? E eu continuo. Nesse contexto, está tendo uma progressão de ideias aqui. Surge a polícia comunitária, então ela surge a partir dessa necessidade de uma polícia que vai proteger o povo. Ela surge como uma filosofia. O que é uma filosofia? É uma ideia, é um modelo e uma estratégia organizacional que proporciona uma parceria entre a população e a polícia militar, de novo, letras maiúsculas aqui, polícia militar, constituída, sobretudo, na premissa de que tanto a polícia quanto a comunidade devem trabalhar juntas. É um dos principais objetivos da polícia comunitária, o trabalho conjunto, sociedade e polícia. Continuando, juntos, cidadão e polícia militar, aqui eu coloco ênfase em trabalhar juntos. Eu estou aprofundando o que eu coloquei aqui, que é justamente o meu primeiro argumento, a questão aí da aproximação da corporação com essas comunidades. Então, juntos, cidadão e polícia militar atuam para identificar, priorizar e resolver os principais problemas contemporâneos em sua comunidade, como a prática de crimes, o tráfico de drogas, as desordens físicas, que são as brigas. Isso acontece muito nas comunidades, é uma das principais ocorrências dos bairros para a polícia militar. As desordens morais e até mesmo a decadência estrutural. Vejam, quando nós temos a atuação da polícia em comunidades de regiões periféricas, melhora até o aspecto estrutural daquele bairro. As pessoas elas se sentem mais incentivadas a viverem naquele bairro, a terem as suas atividades locais. Quando um bairro ele é bastante degradado, um bairro de periferia onde o crime ele impera, esse bairro ele fica decadente. Então a polícia ela contribui também para isso, contribuindo para a melhora da qualidade de vida da população naquela área. Nessa perspectiva, dentro desse trabalho onde você tem aí população identificando, população repassando essas demandas para a polícia, os policiais, aí aqui já coloco o papel do policial dentro desse modelo. Eles devem manter um contato diário e direto com a população com o objetivo de estreitar os laços com os indivíduos de determinada comunidade. Mais aqui, mais um parágrafo de desenvolvimento. Aqui eu vou trazer justamente essa questão aí da redução da criminalidade, como que isso é feito, né, de que forma a população atua nisso. Dessa forma, o policiamento comunitário se institui na premissa de que os problemas sociais, temos aqui duas perspectivas, problemas sociais, que são aqueles problemas socioeconômicos de uma população, esses bairros mais periféricos que carecem de políticas públicas, porque está muito relacionado, violência com falta de políticas públicas. E os problemas da segurança pública terão soluções cada vez mais efetivas na medida em que ocorra a participação de todos na sua identificação, análise e discussão. Então, dessa forma, esse modelo ocorre dentro das comunidades. Como consequência, temos a cooperação entre a confiança e a confiança entre a comunidade e o policial militar. Então, vejam, o policial atuando no dia a dia da comunidade, a população ela se sente representada pela polícia, ela vê na polícia alguém que ela pode contar, ela não tem medo da polícia. Então, um dos principais benefícios da
polícia comunitária e polícia cidadã é estreitar essa relação, é estabelecer a reciprocidade entre polícia e cidadão. Ele se sente bem com a presença da polícia, ele não se intimida com a presença da polícia. Bem como a interatividade entre a polícia, aqui eu coloco polícia como instituição, né? Por isso eu coloquei de novo em letra maiúscula, e a sociedade para melhor combater a violência e a criminalidade que é persistente no país. Ainda é um problema que continua, se agrava a cada ano. Então isso contribui para a diminuição desse quadro. Por último, eu vou para a minha conclusão, desfecho de toda essa produção das ideias colocadas aqui na redação. Diante da relevância das ações, eu retomo o que eu já enfatizei anteriormente, mostrei que essas ações elas contribuem dos resultados alcançados no âmbito da polícia comunitária. Agora eu vou colocar aqui alguém que é responsável por implantar a polícia comunitária, nesse caso é o Estado. Cumpre ao Estado estabelecer esse modelo de policiamento através da promoção de políticas públicas, pois a polícia comunitária, eu coloquei aqui polícia comunitária em letra maiúscula porque também é o tema central da nossa redação, é importante enfatizar, é indiscutivelmente a melhor forma de interatividade, reciprocidade e resolução de problemas entre as comunidades e a polícia militar no Brasil. Olha o desfecho que eu trouxe para a minha produção. Eu apresentei todas as vantagens, ainda coloco no final como que o Estado pode garantir que a polícia comunitária seja implantada no Brasil, de que forma ela pode ser colocada a serviço da comunidade. Então vejam que a minha conclusão, ela retoma ideias, mas ela também propõe uma solução, porque eu trouxe lá atrás argumentos que defendiam a importância. Muito bom, coloquei a importância, mas e aí? De que forma isso pode ser efetivado na sociedade? Isso é muito importante aparecer na sua conclusão. Não termine a sua conclusão com pergunta. Eu já vi isso em muitas redações, a pessoa faz uma problematização e coloca lá uma pergunta, uma reflexão para o leitor. Não cabe à redação do concurso, e em especial à redação do concurso PM Santa Catarina, terminar a sua produção pedindo para que o seu corretor imagine uma solução, para que o seu corretor possa refletir sobre o que você escreveu. Ele não quer isso. Ele quer que você apresente aqui um desfecho onde você sintetize de forma geral o que você colocou e proponha uma solução. Porque se vai cair um tema dentro da segurança pública, é problemática. Tema da segurança pública é problema no Brasil, é isso que a banca quer saber. E aqui eu trouxe um exemplo, polícia comunitária, mas pode aparecer violência nas escolas. E aí, como é que eu posso resolver os problemas da violência na escola? Pode aparecer violência doméstica, de que forma eu posso minimizar a persistência da violência contra a mulher? É isso que vai ser colocado, é isso que você tem que discutir, isso que você tem que defender. É isso, espero que vocês tenham gostado dessas orientações, preparei com muita dedicação e expliquei aqui todo o contexto para você de fato entender e ajudar no seu preparo. E esse é apenas um dos temas e um dos modelos que os meus participantes vão receber. Gente, esse curso, ele é um dos melhores cursos que eu já ofertei até hoje de redação. Eu estou fazendo as aulas com tanto empenho, porque primeiro eu quero acertar o tema, como eu já acertei em vários concursos anteriores. Segundo, que eu quero as melhores notas de redação desse concurso. E terceiro, que eu quero contribuir de fato, eu quero facilitar o aprendizado na redação, as pessoas não terem mais medo de produzir redação, para que elas possam produzir redação com criatividade, com originalidade e alcançando aí resultados incríveis. É apenas uma das aulas, começa hoje no período noturno. Quem não fez matrícula pode fazer? Pode. Eu abri uma exceção e quem não teve tempo de se matricular, corre no WhatsApp, entre em contato no link. Digamos que você veja esse vídeo amanhã. Posso entrar em contato? Pode entrar a qualquer momento. Como ele é um curso onde fica tudo gravado, quando você entrar, você vai receber tudo que eu já passei. Então você faz a sua matrícula e eu te mando todos os conteúdos que eu já trabalhei no curso. E o que você está esperando para fazer parte do meu hall de sucesso? Começa hoje o curso intensivo Redação Padrão do concurso PM Santa Catarina. Você que ainda não fez a sua matrícula, corre que dá tempo, são as últimas vagas. Entre em contato no link que aparece aqui na descrição desse vídeo, eu te passo todas as informações, você passa a receber todos os conteúdos das aulas. E o melhor, muita gente reclama que não tem tempo para estudar, que não sobra tempo. O meu curso otimiza o seu tempo de estudos, porque são aulas objetivas. Os áudios possuem aí no máximo 5, 6 minutos. Você já recebe as orientações para a produção do seu texto
recebe as principais informações em relação ao tema que é colocado naquela redação e, claro, além disso, são orientações precisas àquilo que você realmente deve colocar no seu texto. Vou trabalhar com uma possibilidade de temáticas, assuntos que verdadeiramente podem cair na redação desse concurso. Então você é o meu convidado, é a minha convidada. E para você que acompanhou esse vídeo, está acompanhando aqui o meu canal, eu agradeço, um forte abraço e até a próxima.